Abra sua Bíblia lá comigo, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Atos capítulo 11, nós vamos ler juntos hoje, a partir do verso 19. Uma leitura um pouco maior do que as últimas que nós fizemos juntos, mas nada além do que certamente você tem aí na sua porção diária, seja como for que você organiza aí a sua leitura bíblica. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 30. Atos capítulo 11, do 19 ao 30. Se você achou, diga aí, achei. Se você está no caminho, falam, peraí. Vamos esperar. Achamos. Atos 11, a partir do verso 19, diz assim para a gente a palavra do Senhor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um deles, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Ó Deus, nesse momento, Pai, em que nos debruçamos diretamente sobre a Tua Palavra, nós dependemos do Senhor para entender, compreender e analisar o nosso próprio coração, Pai. Por isso é que nós pedimos a Tua ajuda, a Tua capacitação, a Tua direção, começando por mim, Pai, mas chegando também aos ouvidos e à mente de cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Assim nós oramos pedindo para que a Tua voz seja vibrante, Pai, seja reconhecida facilmente no nosso coração. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês sabem que nós estamos, então, desde o primeiro domingo desse ano, cuidando da nossa mala. Pois é, essa mala aqui é obviamente que é apenas uma representação, é algo para que a gente entenda mais fácil. Mas a mala voltou, né? Domingo passado, os donos se acharam na liberdade de viajar com a nossa mala. Então, né, estão perdoados e obrigado pelo empréstimo mais uma vez. Então, a nossa mala, nós limpamos ela no primeiro domingo. Vocês se lembram disso? Nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, aquilo que vem de direção aos discípulos de Jesus. Nós precisamos limpar para que a gente possa correr, para que a gente tenha liberdade de andar, de avançar. Temos que deixar os nossos pecados para trás e corrermos para Cristo Jesus durante o nosso ano. Qualquer corrida que não seja para Ele é inútil para o nosso ano. E será jogar mais um ano fora. E eu desconfio que você não começou o seu 2026 pensando assim, nossa, tomara que esse ano seja uma droga na minha vida. Tomara que esse seja o pior ano da minha existência. Foi esse o seu desejo? Não. Que seja um ano de frustrações, é isso que você quer?
Não, duvido que na virada do ano você mandou aquele áudio no grupo da família, né? Gente, feliz 2026, que seja uma tragédia, que você perca tudo, que os seus sonhos vão por água abaixo e que o pior te encontre durante esse ano. Deus nos livre disso, né? É o extremo oposto daquilo que a gente espera para o nosso ano. Por isso, se a mala estiver cheia de coisa do ano passado, e você não estiver agora livre, correndo para quem você precisa correr, será um ano assim. E então, uma vez que nós limpamos a nossa mala, no domingo passado nós acrescentamos mais algumas coisas, olhando para 3 textos específicos. E a primeira coisa que a gente acrescentou na mala foi esse durex aqui. Lembram disso, não? Para que era o durex? Exatamente. A gente põe na boca para fechar um pouquinho, falar menos e ouvir mais. São conselhos preciosos que nós precisamos para esse ano. E junto então aqui com o nosso durex compondo a nossa mala, nós também pegamos isso aqui, que foi o melhor que eu consegui domingo passado, que é um filtro. E o filtro serve para filtrar. Nada mais óbvio e dinâmico do que isso. Nós pedimos conselhos, nós ouvimos muita coisa, nós somos rodeados por vozes de amigos, parentes, principalmente redes sociais, um monte de gente dando conselho de um monte de coisa. Mas a gente precisa passar por aqui, porque sem o filtro, tudo que é tipo de impureza vai contaminando o todo. Então você precisa filtrar o que você ouve, de quem você ouve, quando você ouve, para que você possa então reter o melhor dos conselhos. E o último objeto que nós colocamos, eu estou usando nesse momento, que foi a nossa Bíblia. Lembrando que os melhores conselhos e que vêm à nossa memória o tempo todo, para que a gente consiga continuar a dinâmica da nossa vida, estão ancorados na palavra de Deus, certo? Então, uma vez que nós já enchemos a mala disso, hoje nós vamos colocar um objeto só na nossa mala. E antes de colocar, eu preciso fazer uma pergunta a você, que é a pergunta talvez mais difícil de ser respondida. Quem é você? Quem é você? Se você já teve um tempo no gabinete comigo, e não importa qual foi a situação, eu sempre gosto de provocar essa reflexão no nosso coração. Quem é você? Porque talvez você venha responder essa pergunta com algumas qualificações que não são as qualificações que a gente define quem nós somos. Porque provavelmente se você for responder quem é você, você vai dizer eu sou fulano, eu sou formado em tal área, ou eu trabalho em tal empresa. E no fim das contas, isso não define quem você é. Isso só diz qual é a sua formação, ou, quando muito, qual é a sua ocupação. Nada mais que isso. E aí, se você for reprovocado a essa pergunta, você talvez vai tentar responder, eu sou fulano, filho do Zé e da Maria, e casado com a fulana, ou casada com o fulano, e eu tenho meus filhinhos ali, eu tenho o Léo, e estou esperando o Rafa, eu sou a mãe deles. E isso, mais uma vez, não define quem você é. Isso só mostra quem é a sua família, o vínculo daqueles mais próximos de você. E aí a gente pergunta de novo, quem é você? Parece simples, parece bobo, parece até um pouco infantil a princípio, mas quando você tenta encontrar a real resposta para essa pergunta, você vai entender que isso é muito difícil. Mas ela é facilmente respondida a partir do momento em que você tem uma identidade. Você tem isso aqui na sua carteira ou não? Tá, talvez não na carteira, né? Hoje é tudo digital. Você tem digital, você tem em físico, você tem a cópia, o xerox. Você tem isso aqui ou não? Sim. Como é que você chama isso? RG ou os irmãos mais antigos chamam de identidade, né? É isso. RG, identidade. Hoje você tem título de eleitor, CPF, tipo sanguíneo, tudo no mesmo documento. Mas não deixa de ser a nossa identidade. Saber quem nós somos é saber dizer qual é a nossa identidade.
E quando nós pensamos em identidade, nós temos duas vias principais para pensar. A primeira delas é a identidade que nós categorizamos como sendo identidade explícita. Identidade explícita é aquela que é composta por todas as suas características físicas que são claramente perceptíveis. Como é que isso acontece? Você está passando na rua, alguém viu você de costas andando, mas sai correndo atrás de você e te chama pelo nome. Já viveram essa experiência? Sim. Ou você encontrou alguém, ou você foi reconhecido por alguém. Porque as suas características explícitas que marcam quem é você, e elas são únicas, elas são intransferíveis, elas são inegáveis, porque elas são suas, elas marcam quem você é. E tudo aquilo que foge da identidade explícita, você facilmente percebe. Quer ver aqui um teste comigo? Você recebe uma mensagem lá no WhatsApp, e a foto que está no contato é essa foto aqui. Está escrito lá: oi, bom dia, aqui é o Eliseu, tudo bem com você? É sério que vocês não repararam que é Eliseu, não? Inteligência artificial. Eu peguei a foto do Eliseu, coloquei lá no GPT e falei: transforma o meu amigo aqui para mim. Se você olha para algumas características aqui, inclusive, Eliseu, vale a pena deixar a barba, vai ficar bonito, vai ficar legal. Se você vê apenas por essas características físicas, você pode até ser remetido ao Eliseu. Mas quando você vê um cidadão com blusa, touca e uma camisa escrita "Eu amo o calor", pode ser o Eliseu esse aqui, não? Não. Em 3 anos de igreja, você ouviu Eliseu com blusa 2 vezes, foi muito. E você quer ver ele triste, quase derrubado, é o calor. Acaba com ele. É ele, mas as características vão moldando para que você olhe e pense: será que é mesmo? E talvez esse segundo exemplo aqui te ajude um pouco mais. Imagine que você recebe uma mensagem lá no WhatsApp dizendo: oi, tudo bem? Aqui é o Ronald, senti falta de você domingo na igreja. E você fala: é o Ronald, mas você clica na imagem do perfil e aparece isso aqui. Também vale a pena, Ronald, deixar. É o Ronald na foto, gente? Até parece que é ele, é a mesma foto do WhatsApp dele. Mas quando você olha as características, o Black Power entrega. Não é o Ronald. Por isso, você olhando, batendo o olho, analisando por um pouco de tempo, você começa a identificar e saber se é ou se não é. Eu preparei mais umas 3, só que o meu limite do chat GPT acabou, eu não tenho pago, então a gente fica com os nossos 2 irmãos aqui, né? Nada melhor que ter amizade com os seus diáconos. Eles estão felizes. Certo? Boa. É isso. Então, essa é a primeira identidade. E a questão é que ela vai sendo ali adaptável, você vai conseguindo mudar o seu estilo. Até o fim do ano eu estou careca, vocês vão me ver careca, mas vai saber que sou eu aqui. Ainda que a gente olhe e fala: eu sei quem ele é, e com essa aparência é difícil que seja. Então, por um lado, a aparência explícita está clara para a gente, mas por outro lado, a gente tem essa que é a aparência, a identidade intrínseca a cada um de nós. E essa identidade, ela não é percebida pelo olhar, ela não é percebida pelo jeito de uma pessoa, mas ela é percebida e atribuída a alguém pelo estilo de vida que alguém vive. Se você tentar trazer aqui em termos um pouco mais técnicos, a identidade, de forma muito simples, pode ser definida como o conjunto de características, pensamentos e crenças que moldam quem é uma pessoa, como ela percebe o mundo e como ela vive. É essa a ideia. A identidade de alguém passa pelas suas crenças, pelo jeito que ela interpreta o mundo, o outro e a si mesmo. E com isso, cada um de nós vai formando o jeito de ser e o jeito pelo qual nós seremos identificados onde quer que a gente esteja.
Por isso é que quando você vê alguém na rua e você olha para a pessoa só pela aparência, sabe quem ela é, pode ser que você diga para quem está perto de você, ó, esse aí é gente boa, esse aí é um cara legal, essa é uma mulher gente fina, eu conheço ela. Não só porque você vê, mas ao olhar, você atribui as características dessa pessoa. O contrário é verdade também. Pode ser que chegue alguém ali no meio do seu convívio, que venha com uma história e tal, e quando a pessoa vira de costas, você olha para quem está perto de você e fala, esse aí é o maior mentiroso da história, não acredita em nada do que ele diz. Ó, esse aí, abre o olho, porque ele não presta não. Como já aconteceu comigo, olha, esse aí, para conversar até que vai, mas deixa ele longe da sua esposa, porque ele não aguenta ver uma mulher casada. Esse tipo de coisa não é atribuído a uma pessoa simplesmente pelo olhar. É atribuído a uma pessoa a partir do convívio, a partir das experiências. Que entenda que a sua identidade não consegue ser, de alguma forma, falsificada por muito tempo. Toda mentira tem perna curta. Toda vida dupla um dia vai cair. Todas as máscaras têm prazo de validade, porque vai chegar um momento em que não dá mais para esconder. E aí quem você realmente é começa a aparecer. Por isso não dá para você moldar a sua identidade. Ela simplesmente é percebida a partir do jeito que você vive, pela forma de se viver. É que as pessoas vão conseguir entender e atribuir quem é você de verdade e conseguir ou não viver e conviver com você por um pequeno tempo ou por um longo tempo. Porque é verdade que a gente olha irmão Alvarino, irmã Maria aqui, por exemplo, a gente vê irmão Leônidas com irmã Maria, a gente vê casamentos de vários e vários anos, o irmão Pedro com a irmã Maria também, quantas Marias, né? Das Marias e seus maridos aqui, respectivamente. A gente vê anos e anos e anos de casamento, e eles sabem muito bem o que é que não presta um no outro. É verdade, meus irmãos? Eles sabem muito bem. Mas da mesma forma, eles sabem que no fundo, por mais que tenham erros, por mais que tenham uma série de dificuldades, eles conhecem quem de fato eles são, e por isso é que valeu a pena, e vai valer a pena estarem juntos até o fim de cada um deles. É assim que a história vai sendo construída, é assim que os relacionamentos vão sendo moldados, e é isso que nós precisamos entender qual é a nossa identidade, reconhecer a nossa identidade real, para que a gente, junto com todas as outras coisas aqui, coloque a nossa identidade verdadeira na nossa mala, para que a gente nunca esteja desacompanhados de quem é que nós somos. Não importando o meio em que nós estamos, não importando as pessoas que estão perto de nós, e sabendo que nós somos seres humanos, e nós não somos camaleões. O camaleão é um grande mistério, ou então, como disse alguém, é o ponto alto da criatividade de Deus no reino animal. Porque você tem um bichinho que é um lagartinho ali, né? Todo bonitinho, fofinho, só que onde ele está, ele consegue ir se camuflando, mudando de cor e parecendo o fundo do ambiente que ele está, para que ele consiga se proteger. Apesar de ser algo para proteção da natureza, não é algo para nossa proteção, porque nós temos a tentação de muitas e muitas e muitas vezes, dependendo de onde é que nós estamos, nós queremos ser o camaleão da roda dos amigos. Para que a gente se proteja de não ser visto como crente chato, já que eu estou na roda da galera, vamos falar palavrão mesmo? Tá tudo certo. Já que eu estou na roda da galera, vamos ver lá na internet quem é a modelo da vez que pousou pelada agora nesse ano. Já que eu estou no meio da galera mesmo, vai ter a despedida de solteiro da minha amiga lá, vai ter um monte de homem tirando a roupa, mas é chato se eu não for, né? Todas as madrinhas vão, por que é que eu não vou? Não, vamos lá, já que a gente está aqui, para que proteja, vamos lá. E
A gente tenta viver igual camaleão, a gente começa justamente a perder a nossa identidade. Uma das coisas mais cruéis, talvez, que o cérebro doente faz com a própria pessoa, se chama transtorno de identidade. Ou, como chamava a psicologia um pouco mais antiga, transtorno de personalidade. É alguém que dentro de uma mesma mente, incorpora, ou melhor dizendo, interpreta outras pessoas dentro de um mesmo corpo. Há um caso de uma menina que eu esqueci o nome dela, mas ela foi estudada porque ela era adolescente e ela convivia com mais de 10 tipos de personalidade. Cada dia ela era alguém diferente, se comportava de maneira diferente, o tom de voz saía de maneira diferente. É uma coisa assustadora. E esse tipo de distúrbio e transtorno, nós podemos não viver na nossa vida com a psique, mas nós certamente corremos o risco de trazer para a nossa vida espiritual. E um camaleão espiritual, no fim das contas, ele é um monte de coisa, menos quem ele é de verdade, ou menos quem ele deveria ser. E por isso é que eu trouxe os nossos olhares para esse texto de Atos capítulo 11, porque ele narra um momento ou dois momentos muito especiais. O primeiro momento é o surgimento da igreja de Antioquia, uma cidade específica da Ásia Menor antiga, que veio a ser, alguns capítulos depois de Atos, uma igreja extremamente forte, tanto na vida daqueles que viviam, quanto a partir das suas produções de concílios, teologia, e foi uma igreja muito frutífera que começa nesse momento. Então é especial por encontrar quem foram esses que começaram essa igreja, mas principalmente porque aqui é a primeira vez que um grupo de discípulos de Jesus ganha uma identidade atribuída a eles, que foi a primeira vez, o verso 26 diz para nós. Foi ali em Antioquia, em um momento tão especial, que os discípulos foram pela primeira vez chamados, identificados como cristãos. Eu não sei você, mas eu peço a Deus em vários momentos, para que se eu tiver que ser qualificado de alguma forma, que Deus me livre de ser qualificado como um mentiroso, um enganador, um aproveitador, alguém de uma índole duvidável, ou melhor, duvidosa, mas que eu possa ser identificado e atribuir como identidade, de simplesmente ser um cristão. A palavra cristão significa um pequeno Cristo, tão somente. E eu quero fazer com você essa construção toda especial que fez com que esses discípulos fossem chamados de cristãos. Para isso, para que a nossa identidade seja atribuída assim, e para que a gente leve uma identidade saudável e que Deus quer de nós, nós precisamos ter algumas lições e pedir para que Deus reproduza essas lições nas nossas vidas. Vamos lá? Então, abra o coração, abra a mente, o caderno, se for o caso, anote, revise, mas tenha essas lições presentes e vivas no seu coração. Em primeiro lugar, nós precisamos viver a missão. Vamos juntos? Precisamos viver a missão. E aí nós vamos revisitar o texto. Olha a partir do verso 19 comigo, por favor. Verso 19 ao verso 21, traz para a gente como é que esses cristãos viviam ali. Então, diz o texto para nós: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Até aqui. Para a gente entender o contexto do que está acontecendo nesse momento, o texto já deixou muito claro para a gente. Se você se lembra do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a pessoa de Estevão, que o texto está citando para a gente. Estevão foi um líder importantíssimo da igreja do primeiro século. Ele foi alguém extremamente fiel a Deus. Ele foi alguém que entregou a Deus a sua vida e a sua morte também.
Porque assim como Jesus fez no momento mais crítico da cruz, Estevão fez também. Ele foi morto por pedras, foi apedrejado pelo povo daquela época. E antes de morrer, ele vê o céu se abrindo e ele diz algo como assim: Senhor, eles não fazem ideia nem porque estão me apedrejando, tenha misericórdia deles. E fala sério, o nível de maturidade espiritual que alguém precisa ter para dizer assim: Deus, estão me matando, mas perdoa eles, porque no fim das contas, talvez o que identifique eles até o fim da vida deles não é serem assassinos, apedrejadores. Precisa ter uma maturidade espiritual enorme. E acontece que uma vez que nós temos um mártir, alguém morto pela fé, acaba se espalhando uma perseguição, porque quem matou um, mata dois, quem mata dois, matou 5, quem mata 5, mata 50. E assim foi acontecendo. E então os cristãos daquela época, ao verem que estavam sendo perseguidos, eles começam então a correr pela sua própria vida. E é interessante que quando você olha pelo mapa, você vê Jerusalém num canto do mapa, em que quando você desce ali pelas estradas da época, não tinha muito para onde correr. O sul de Jerusalém não é um lugar muito bom para fugir. Então eles correram para o norte, que é onde ficam todas essas cidades, inclusive Antioquia, que nós vimos. Eles começam a correr pela sua vida, pegam o que tem, viajam para o norte, e cada um se estabelece ali em algum lugar específico. E a essa altura, até antes de Estevão morrer, acontece que Jesus teve um encontro com os seus discípulos, e lá em Mateus 28, Jesus dá um propósito de vida. Jesus dá uma missão para cada um dos seus discípulos. Vocês lembram dessa missão? Eu tentei fazer uma conta de quantas vezes eu citei esse texto ano passado, e foram mais de 10 com certeza, e eu sei que você sabe. Jesus diz aos seus discípulos: portanto, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer toda a lei do Senhor, ou os mandamentos. Essa missão é uma missão para todo discípulo de Jesus. Foi para os 12 que andaram com Jesus. Foi para Estevão que chegam depois. Foi para esses que fugiram pela própria vida. Assim como é para a gente também. E acontece que quando alguém foge pela sua própria vida, por uma causa específica, a última coisa que a gente espera é que eles cheguem na cidade nova onde eles estão vivendo e falem uns para os outros: já que a gente está fugindo pela nossa vida por conta do Evangelho, vamos fazer o seguinte, vamos sair pregando esse Evangelho que é a causa da nossa quase morte aqui onde a gente chegou. Pensa bem. Não requer coragem, não requer maturidade espiritual, não requer uma fé quase que inabalável, porque você sabe muito bem, a nossa tentação, na mesma posição desses homens e mulheres, seria chegar em uma nova cidade e dizer: deixa eu ficar quietinho na minha aqui, porque se alguém descobrir que eu sou crente, vai que eu corro o risco de morrer de novo. Então vamos ficar igual o nosso camaleãozinho aqui. A gente faz o culto dentro de casa, a gente lê a nossa Bíblia aqui quietinho, a gente canta bem baixinho para ninguém ouvir, e a gente celebra a ceia aqui dentro de casa mesmo. Vamos deixar quieto esse negócio de fazer discípulo por aí? A nossa tentação seria muito clara, meus irmãos. O problema é que quem carrega como identidade definitiva ser discípulo de Jesus, não importa onde, como, quando, com quem ou com que risco seja, não abre mão de ser quem é. Não abre mão de cumprir o seu chamado e a sua vocação. Não abre mão de viver a sua missão onde eles estão. É fugir pela nossa própria vida e dizer: não importa onde eu esteja. É uma pena que Paulo não tivesse escrito a essa altura de que o viver é Cristo, morrer é lucro, o resto tanto faz. A identidade real do discípulo de Jesus ultrapassa os seus medos, ultrapassa as impressões,
ultrapassa qualquer risco que seja, porque não se trata de algo pontual que a gente vai fazer, mas se trata de algo definitivo de quem é que nós somos. E é por isso que nós não podemos negociar a nossa identidade esse ano, meus irmãos. Porque se você tem como objetivo ser visto e reconhecido como um discípulo de Jesus, não dá para abrir mão da sua missão enquanto discípulo. Você sabe muito bem quem é um faxineiro, porque ele vive limpando, é aquilo que ele tem que fazer. Você sabe dentro de um hospital quem é o médico, porque o médico está lá examinando, prescrevendo, orientando, e um médico que não faz isso não é um médico. Você só sabe quem é um cristão de verdade, quando não importa onde, como, quando e com quem seja, ele não abre mão do que tem que fazer, porque se não fizer, não é discípulo de Jesus, simplesmente assim. E aqui, meus irmãos, sempre que eu falo sobre isso, eu preciso frisar, porque o meu desejo é que isso seja algo que faça parte de você. Viver a missão, ser quem Deus planejou que você fosse, não requer necessariamente que você abra mão de tudo e vá para a África, para a Ásia, para a China, para a Coreia do Norte, para lá você viver a sua missão. Isso não é um pré-requisito, a não ser que Jesus tenha te chamado especificamente para isso. Se esse for o caso, a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é ir viver o chamado do Senhor. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um ministro de ensino, você não precisa ser um ministro de música, você não precisa ser um diácono. Se Deus levantou você no meio da igreja para isso, glória a Deus, é a melhor escolha que você pode ter. Mas, se não foi, você não será identificado por isso. O campo missionário que Deus te deu é simplesmente onde você está. É da sua casa ao seu trabalho, é do seu trabalho à faculdade, é da faculdade à reunião de família, é da academia ao restaurante, é do hospital ao cemitério no velório de alguém, é em todo lugar que você esteja. Deus deu para você uma missão, para que você viva, não para que você de vez em quando decida ser um missionário, não. E meu irmão, eu queria muito poder te confortar em dizer que os seus medos, que os seus receios, que os seus rancores são de alguma forma, respostas para que você não viva a sua missão. Mas quando a gente olha para um povo correndo risco de vida, mas que não abre mão de ser quem eles têm que ser, que não abre mão de ser quem Deus quer que ele seja, eu sinto muito em dizer para você que o seu medo, o seu rancor, qualquer coisa que seja no seu coração, não é licença de Deus para que você viva como um camaleão pelos lugares. Se você é comprado pelo sangue de Cristo Jesus, se você é discípulo do nosso Senhor, não dá para optar por fazer a missão, mas dá por ansiar viver aquilo que Deus espera de você. Deixa eu dizer para você, que a partir do momento em que você começar a olhar para as pessoas que convivem com você, e aceitar viver mais um ano, sendo um crente de serviço secreto, sendo um crente 007, sendo um crente espião internacional por onde quer que você esteja, pode ter certeza que não precisa chegar no meio do ano para você perder a sua identidade e ser simplesmente como alguém que o mundo espera que você seja. Os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, as coisas que você faz quando ninguém te vê, tudo isso está querendo moldar quem você é, para que você seja agradável ou aceitável ao nosso mundo de hoje.
as pessoas vão te rotular de tudo que é jeito, até você aceitar a identidade que vão impor em você. Ontem à tarde, eu tive um dia de passeio com meus cunhados, que a gente estava planejando há um bom tempo, e a gente foi no estádio mais lindo do Brasil. Atravessamos até a Barra Funda, ali, e estava lá, final da Kings League, no Allianz Parque. Eu nem sabia o que era Kings League, mas eu fui porque era no estádio do meu time, então eu fui lá participar. E quando a gente chegou lá no estádio, e aí aquela festa, e música, e luzes, e aquele ambiente sensacional, lindo, um jogo muito legal, e aquela coisa dinâmica acontecendo o tempo todo ali, e aí, beleza, começa as perguntas ali nas cadeiras do estádio, né? Que time que você torce? Para que time é que você torce? E aí você vê o palmeirense dizendo que é o estádio mais lindo do Brasil, você vê o corintiano dizendo assim, é bonitinho, né? É legal. Você vê o São Paulino ali que fala, é isso mesmo, mas o Morumbi é legal também. E aí você vê o santista tentando relembrar o que é a glória de um time, né? A tristeza que é. E acabou ali, e parece que tinha uma briga de alguém querendo trazer ou colocar no outro, ser melhor ou pior por conta do time que torce. Meu cunhado tem uma tatuagem gigantesca, 1910. Foi todo encapuzado, escondido lá para o estádio. E quando eu vi aquilo ali, me veio justamente a ilustração perfeita para esse sermão de hoje. Porque eu sei muito bem que ele é um corintiano fanático. Mas o que é que um capuz, uma calça de moletom comprida, o que é que um sorriso dentro de um estádio rival não faz acreditar que ele era um belo palmeirense sentado lá? E aí, quando acabou aquele momento, a gente saiu mais cedo, foi de volta para o metrô, e aí estava tendo um show numa casa LGBT ali do lado da estação, e acabou as duas coisas juntas, e a gente foi para o metrô. E aí a gente ali esperando para comprar a passagem, e começou a vir a galera que estava vindo do show lá, e beleza, tudo certo, tudo tranquilo, até que da galera que estava passando ali, uma das pessoas começou a cutucar o outro assim, atrás da gente na fila, dizendo, ó os bolsominions aí na frente. E começaram a falar assim, ó, aqui é minoria, quero ver correr da gente. Eu pensando, mas da onde surgiu isso? E aí a gente foi e comprou a passagem. Quando a gente estava indo para o metrô, veio lá uma outra moça acompanhada lá da sua parceira, e ela olhou assim, camisa do Brasil? Nicolinhas Ferreirinhas. E aí a gente foi lembrar que usar a camiseta do Brasil ficou também um negócio complicado, né? Eu vou vendo assim que a degradação do ser humano é gigantesca. Se você usar uma camisa vermelha é porque você é petista. Se você usar uma camisa do Brasil é porque você é bolsonarista. Está entendendo como é que funciona? É a mesma dinâmica, não importa quem você é, não importa sequer o que você pensa. Onde você estiver, sempre vai ter alguém empurrando você para ser o que o mundo quer que você seja. De hétero a homossexual, de petista a bolsonarista, de corintiano a palmeirense, de alguém que presta a alguém que não presta. Você vai sendo igual o slime das nossas crianças. Você vai sendo moldado do jeito que quer. E deixa eu dizer outra coisa a você, meu irmão. Discípulo de Jesus não é moldado por ninguém. Discípulo de Jesus se mostra como quem é. Quem comprou a nossa vida? Quem é que comprou a nossa vida? Quem é que comprou a nossa vida? Tem convicção disso? Quem é que moldou você? Jesus. Quem é moldado por Jesus, meu irmão, não aceita ser massinha e slime de manobra na mão de ninguém, não. É tomar a postura de quem nós somos.
E nós começamos fazendo isso, vivendo a nossa missão, sem abrir mão de saber que nós não fazemos o que é optativo, nós fazemos aquilo que tem a ver com quem nós somos de fato. E se assim a gente viver, a nossa identidade vai estar muito bem definida, para que a gente tenha um ano melhor e muito mais agradável, talvez não a quem esteja perto, mas ao Deus que nos chamou, ao Deus que nos salvou. Em segundo lugar, nós precisamos também, então, celebrar o agir de Deus. Vamos juntos, os dois pontos? Precisamos viver. Olha o verso 22 e o verso 23 comigo, por favor. Logo a continuidade, diz pra gente. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Queridos, se você olha o livro todo de Atos, você vai perceber que pelo menos na primeira metade, é inevitável você encontrar a figura do Barnabé em vários momentos. Isso porque Barnabé teve a sua identidade, Barnabé teve a definição de quem ele era, não feita por ele mesmo, mas por aqueles que o viam, de uma forma muito boa. Se você está habituado com os nossos hinários na época de missões, você se lembra do hino? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, e termina dizendo que ele era homem de Deus. A gente não só canta, como a gente lê as qualidades de Barnabé, mas tem uma das quais Barnabé aparentemente contaminou, no melhor sentido da palavra, aos outros que eram ali daquela comunidade sendo formada em Antioquia, que era então alguém que era alegre, alguém fervoroso, um homem de fé, caminhando pela fé. E na vida dele você vê que lá no começo da igreja se reunindo, ele vende todas as suas posses, olhando a necessidade da igreja, e ele simplesmente entrega para lá. Quando Saulo se converte, passa a ser chamado de Paulo, ainda tinha aquele distanciamento de saber se ele tinha se convertido ou era o mesmo miserável de antes. E quem traz ele para dentro de casa para caminhar junto por muito tempo é o próprio Barnabé. Quem vai viajar por lugares onde não tinha a presença cristã forte, correndo o risco de estar literalmente sozinho com Paulo o tempo todo, era o próprio Barnabé. É um homem da fé, o homem da coragem. Mas além disso, há essa outra característica do Barnabé que a gente precisa ter com a gente também. Quando Barnabé, então, recebe a notícia lá de Jerusalém, que havia uma igreja sendo formada, eles pregaram a judeus e pregaram a gentios, começaram a se organizar como igreja, alguém tem que ir lá para ver e para ajudar. É Barnabé que chega. E quando Barnabé chega ali, então, no meio da comunidade, aquilo que Barnabé já chega trazendo para eles, não é o espanto de ver que Deus estava fazendo alguma coisa lá. Não era dizer assim, olha, vocês são igreja aqui, mas, então, tem uma cartilha lá de Jerusalém, as músicas que vocês devem cantar, os instrumentos que vocês devem usar, a cor da parede que vocês devem ter, e aliás, nem parede tinha, talvez, lá em Jerusalém está dizendo se é banco ou é cadeira que tem que ter na igreja. Barnabé não chega querendo impor a cultura de Jerusalém em Antioquia. Barnabé chega para olhar para aquela igreja, para somar com eles, mas diz o texto que ele chega primeiro e ele se alegra. A ideia do texto original é que Barnabé chegou e como um espanto se alegrou no meio da comunidade com o que Deus estava fazendo lá.
Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente corre o risco de tirar da nossa identidade, e que é uma armadilha gigantesca para a gente, é a falta de capacidade, de percepção no nosso relacionamento com Deus, para que a gente consiga celebrar o agir de Deus onde quer que seja. Parece que já virou rotina aos crentes do nosso tempo assumirem a identidade de serem pessoas indiferentes. E você sabe que o contrário direto, o extremo oposto do amor, não é o ódio. Aliás, dizem os especialistas nos sentimentos e relacionamentos humanos, em que a linha entre o ódio e o amor são muito tênues. E eu e a Lê somos prova disso. Porque durante 2 anos lá no curso técnico, eu não suportava ver a cara dela. Ela dava risada, me irritava muito. Ela só ria também praticamente, né? E hoje eu não canso de ver esse sorriso mais lindo do mundo. Da mesma forma, quando eu começava a contar piada e fazer palhaçada com meus amigos, ela ficava morrendo de raiva. 2 anos depois de convivência, tendo raiva um do outro, começamos a namorar, noivamos, casamos e estamos aí com o nosso filho. Por isso, jovem solteiro, se você tem muita coisinha assim, é que no meu tempo falava ranço, hoje os jovens dizem ranço, né? Se você tem muito ranço de outra pessoa, talvez seja o seu futuro marido ali, quem sabe? Sua futura esposa, vai saber, né? No fim das contas, o ódio não é o oposto direto do amor, mas o oposto direto do amor chama-se indiferença. Enquanto o amor, como diz Paulo a nós em 1 Coríntios capítulo 13, é aquele que tudo suporta, tudo espera, é aquele que é capaz de vencer lutas e desafios, o amor que leva a gente a se doar em direção ao outro, o amor que leva a gente a não medir tantas consequências pelo bem do outro, ele é trocado pela indiferença, de que se está bem ou não, se está vivo ou não, se está precisando de alguma coisa ou não, tanto faz. Eu não estou nem aí, o que importa é a minha própria vida. A indiferença, meus irmãos, é corrosiva ao nosso coração e é corrosiva à sua espiritualidade. Porque a partir do momento em que você deixa de se alegrar com o que Deus tem feito, onde você está, e você passa a viver aquela vida de olhar e dizer assim, nossa, pessoas se converteram, legal. Quando você olha para o domingo da ceia, e apesar de ser um memorial que não tem um poder em si mesmo, mas é um memorial importantíssimo para a cristandade, para a igreja cristã, e você diz assim, domingo de ceia, jogo do Corinthians, mesma coisa. Quando você sabe que é um domingo de batismo, e você sabe que é o ápice do testemunho pessoal de alguém diante da igreja e da comunidade como um todo, e você diz assim, batismo, vai gastar água da igreja, né? Mó trabalho, né, Eliseu, encher, colocar um negócio lá dentro que dá choque na gente para aquecer a água, tem que limpar depois. Daqui lá para o banheiro do fundo vira um rio. Eu não vou para a cantina para lamear meu pé no chão molhado. Está entendendo? Esse é o tipo de coisa que você começa a alimentar o seu coração e daqui a pouco, se Deus fez ou não, é a mesma coisa. Se Deus tem apontado ou não, mesma coisa. Se você ouve ou não mais a voz de Deus, tanto faz. O que importa é ter a Bíblia. Ter uma Bíblia ou não, tanto faz. Essa é a indiferença que vai trazer sobre cada um de nós a identidade de alguém que é, no máximo do máximo, forçando todas as hipóteses, um simpatizante de Jesus. E me permita chocar você um pouco essa noite. Por favor, não se escandalize comigo. Mas simpatizante do Evangelho, simpatizante de Jesus, qualquer pessoa é.
Inclusive, uma senhora que nas últimas semanas tem sido falada porque, além de vender conteúdo adulto, que é o nome mais bonitinho que se deu à pornografia para não ficar tão feio, né? Que vende conteúdo adulto na internet e que diz que ela é uma pecadora tanto quanto cada um de nós. Isso é verdade. Todos nós pecamos em áreas diferentes. Mas ela diz que ela grava os seus vídeos adultos e no final ela glorifica o nome de Deus, porque foi Deus que permitiu com que ela vivesse aquele momento. E me permita chocar você mais um pouco, porque nas últimas semanas, pelo menos daquilo que eu tenho visto, e eu não procuro para tentar preservar o meu coração em alguma medida, mas essa senhora que glorifica a Deus depois de gravar vídeo transando com tudo que é tipo de gente, ela resolveu inovar no seu conteúdo e ela gravou um vídeo adulto com o seu próprio filho. É um vídeo sendo vendido na plataforma em que uma mãe está transando com o seu próprio filho e ganhando dinheiro em cima disso. E depois ela diz, mais outras vezes, que não, eu tenho uma Bíblia em casa. Jesus se sentava com cobradores de impostos e com prostitutas. Jesus se sentaria comigo se eu estivesse aqui. E diz ela em um corte do Instagram ou do YouTube, já não me lembro mais, e quem sabe se Jesus estivesse aqui, ele não gravava comigo também. Você está entendendo que essa é um simpatizante de Jesus? Você está entendendo o que é a indiferença espiritual? É invocar o nome de Deus e da pessoa de Jesus e simplesmente viver sua vida do jeito que quer que seja. Inclusive sendo escândalo para as pessoas do mundo. Que Deus me livre se tornar normal relacionamento sexual entre pais e filhos. Quando a gente deixa de celebrar o agir de Deus, quando a gente passa a viver indiferente ao que Deus está fazendo na nossa vida, é nesse tipo de lugar que a gente vai chegar. Talvez, e que não seja o seu caso em nome de Jesus, você não chegue num extremo tão grande, mas saiba que é tudo a mesma coisa. Em áreas diferentes, de formas diferentes, mas é a mesma coisa. Deus está falando comigo? Tanto faz. Deus está me dando uma direção? Tanto faz. Deus está operando no meio da nossa igreja? Tanto faz. Vamos ter uma caminhada evangelística? EBD está voltando, culto de oração aqui, momentos para que eu possa reviver o passado com os meus irmãos, momentos em que eu venho tomar o meu café da manhã junto, para que eu converse e eu me alegre com o que Deus tem feito na sua vida, e você se alegre com o que Deus tem feito na minha vida, oportunidades de celebrar o agir de Deus, tanto faz. Se der sorte, eu venho na igreja, se não der sorte, também, domingo que vem está lá, né? Eu ouvi isso semana retrasada, dizendo, minha irmã, eu preciso vir aqui e dizer que estou sentindo sua falta na igreja. E aí? Saudade de te dar um abraço, de ver você, de cantar com você. Pastor, não deu não, mas semana que vem a igreja está lá, né? Se mudar de endereço, me avisa. Você acha que a gente não passa raiva no ministério não, né? Se mudar de endereço, você me avisa. Senta e espera. Indiferença espiritual. Está entendendo? No fim das contas, eu sei que quando eu ouvia na minha adolescência pregações como essa, o que vinha na minha cabeça diretamente é: olha lá o pastor querendo ter a igreja cheia. Olha lá o pastor querendo que as pessoas venham o tempo todo para cá. Mas tem uma coisa que o ministério tem me ensinado, meus irmãos, eu digo isso para vocês o tempo todo, é que aquilo que acontece aqui dentro é uma máscara que a gente coloca, de certa forma. E não estou querendo te ofender com isso, pelo amor de Deus. Porque a gente entra aqui, a gente sabe que não é necessariamente boa noite, e a gente tem que dar um graça e paz antes.
A gente sabe que quando a gente chega aqui dentro, a gente guarda o celular das coisas que a gente estava vendo quando estava chegando aqui. Quando a gente vira a esquina da igreja, a gente abaixa o rádio, porque chegar ouvindo talvez aquilo que eu tenho escutado no meu rádio toda semana, na igreja vai pegar mal para mim. Então eu preciso ir mudando. No dia de vir da igreja, esse dia eu tenho que selecionar bem o meu guarda-roupa. Eu sempre digo, principalmente às meninas mais jovens, pastor, mas eu posso usar tal tipo de roupa, eu posso usar tal tipo de biquíni, eu posso usar tal coisa. O filtro, minha irmã, se você não é casada, o filtro é muito simples. O que você usa em casa e você não tem coragem de usar na igreja, rasga e joga fora. Pronto. Não estamos falando de pijama e tal. Isso aí, minha irmã, a casa é sua, dentro do seu quarto, vista-se como quiser. Eu estou dizendo os lugares públicos onde você vai. Se o vestido tal, nossa, eu não posso chegar na igreja com esse vestido, então você não pode ir para a festa de casamento, você não pode ir para a festa de 15 anos, você não poderia ir para o trabalho com a mesma roupa. Está entendendo? A integridade do discípulo de Jesus é em todo canto. Quem sou eu para dizer o que você pode ou não pode fazer? É você com Deus. Mas se é para seguir aquilo que Ele espera de você, a regra é muito fácil. Aquilo que eu não uso na frente do meu pai, eu não uso na frente do meu chefe. Os toques que eu não aceito na frente da minha família, eu não aceito lá na minha faculdade. É simples. Não tem a ver com pode ou não pode. Tem a ver com a vida que você tem. Ponto final. Aí a gente confunde com legalismo, fidelidade a Deus. Mas isso é papo para um outro dia. No fim das contas, meus irmãos, a integridade da vida espiritual e da identidade espiritual que Deus espera é quando a gente, não importa onde esteja, não importa como, com quem, como seja, a gente consegue, percebendo o que Deus tem feito, deixar de lado a indiferença para dizer, glória a Deus pelo que está acontecendo. E a sequência da vida de Barnabé é essa, é aquele que se alegra com o que Deus faz, mas diz o texto para a gente aí, que ele não só se alegrava, como ele era um incentivador, ele animava as pessoas. Qual foi a última vez que você viu alguém fazendo alguma coisa para Deus? Chegou na pessoa para dizer assim, olha, que Deus te abençoe pelo que você está fazendo. Parabéns pelo seu trabalho. Continua firme com o Senhor. Eu não vou citar nomes, mas tem uma família que diz isso para mim toda vez que a gente conversa. Diz assim, olha, parabéns pelo trabalho, continua firme. Vai que Deus está na frente. Estou orando por você, estou intercedendo por você. E parece que eu já sei aquilo que eu vou ouvir, mas cada vez que eu escuto, é um refrigério de Deus no meu coração. E eu me analiso pessoalmente diante disso aqui, porque aqueles 3 meninos que estão ali em cima, junto com mais uns 2 ou 3 da escala, pense em alguém que escuta bronca o tempo todo de mim. É isso. Essa é a hora que vocês tinham que gritar, não é tudo isso também. Está exagerando, enfim. Pensa nos nossos diáconos, alguém que o tempo todo eu estou pedindo alguma coisa. Pensa na nossa liderança, que eu estou o tempo todo martelando na cabeça para dizer, gente, excelência, vamos para cima, vamos fazer, tem coisa para acontecer, faz direito, se não for fazer direito, não faz. Não tem problema não fazer, mas se vai fazer bem, vamos andar junto. O tempo todo eu comecei a pensar comigo mesmo, qual foi a última vez que eu cheguei para cada um deles para dizer, obrigado pelo seu trabalho hoje, obrigado por estar servindo a Deus na nossa igreja, obrigado por comprar a nossa visão. Isso tem a ver comigo, mas tem a ver com todos nós, irmãos, com todos nós. Por quê? Se for para reclamar de coisa da igreja, a gente faz uma fila que eu fico no gabinete 3 dias seguidos. Já disse para vocês, igreja é o lugar menos provável do mundo para dar certo. É a graça de Deus sobre nós, queridos. Porque eu escuto se nós tocamos o hino tradicional, mas eu escuto se nós tocamos o hino de forma diferente.
Eu escuto se tem hino, mas eu escuto se não tem hino. Eu escuto se a luz aqui vai estar acesa ou vai estar apagada para facilitar a minha visão como hoje. Eu escuto se tiver reunião do ministério, mas eu também escuto se o dia da reunião do ministério não for tão boa assim. Eu escuto que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí a gente faz, eu escuto por que fez, para que fez, por que foi assim que fez. E na boa, normal. O dia que a igreja parar de fazer isso, eu peço exoneração. Porque não tem jeito, igreja é isso mesmo. É um monte de gente com um monte de opinião, com um monte de ideia no mesmo lugar. Faz parte da nossa humanidade. Mas entenda que da mesma forma que você tem energia e argumento para reclamar, o justo seria que você também tivesse energia e argumento para elogiar. E não é elogiar a pregação, não é elogiar o louvor somente. É o trabalho que todo mundo tem feito. Simples assim. Se nós deixamos de ser indiferentes, nós precisamos ser ativos. E demonstrar amor é também a partir de boas palavras, de afirmação, que nós trazemos uns aos outros. Porque isso alegra o nosso coração. Olhar para o lado e dizer que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você não deixou para depois. Porque também ser alguém que quando chega e começa a falar, traz de certa forma, estou tentando procurar uma palavra melhor, não é que traz uma áurea, traz um, me ajuda amor, traz... Vocês vão entender do que eu estou querendo dizer, mas eu quero fugir dessas palavras holísticas e tal. Quando alguém chega, e quando chega, traz um sorriso no rosto, uma palavra de ânimo para alguém, o que muda? A sensação, o ambiente, é isso. Porque você sabe bem aquele parente que quando chega na festa da família, você olha e começa a procurar onde é que eu vou me esconder para não ouvir reclamação a noite toda. Não é? É isso. Simplesmente assim. Nós somos identificados, faz parte de como é colocada a nossa identidade, a forma como nós nos alegramos ou não, a forma como participamos ou não, e a forma como falamos ou como não falamos. E a gente precisa ponderar isso. Em terceiro e último lugar, olha comigo por favor o verso 26, apenas o verso 26, de forma bem rápida, diz para nós, e quando... encontrou, levou-o para Antioquia, dizendo Barnabé e Saulo. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Parte da nossa identidade para o ano requer assumir o que nós somos, ou assumir quem nós somos. E aqui, meus irmãos, é nesse momento, a primeira vez então que eles são identificados, que eles são vistos, reconhecidos como discípulos. E entenda que assim como eu disse, mas preciso reforçar, a identidade, nossa identidade não é formada ou não é passada apenas com aquilo que nós queremos com que o outro veja, porque isso tem um prazo de validade curtíssimo. Nossa identidade é construída a partir da forma como nós vivemos. Então, não foi esse grupo, os irmãos da igreja de Antioquia, que se reuniram e disseram assim, gente, os outros não sabem como é que devem chamar a gente. Vamos juntar o nome então? Cristãos. Vamos lá? Pequenos cristos. E quando alguém perguntar, quem são vocês? A gente chega e diz assim, olha, nós somos o grupo dos pequenos cristos. Foi o extremo oposto disso. Eles não fabricaram a ideia, eles foram chamados assim, foram identificados e começaram a ser chamados ali então de cristãos. E para a gente hoje, 2026, dizer que alguém é cristão ou se dizer cristão é algo extremamente natural. Ainda mais num país de matriz católica cristã, cristão é aquele que gosta de Cristo. Definitivamente, ou melhor, por definição, católicos, cristãos de todas as diferenças denominacionais têm a ver com Cristo, gosta de Cristo, é cristão. Para a gente é normal responder um censo dizendo que é cristão,
Mas para essa época e para esse povo do texto bíblico, cristão era um termo pejorativo e ofensivo. E me permita explicar a você por quê. Quando, no tempo antigo, você iria se referir a alguém, você colocava sobre a pessoa uma terminologia na palavra grega. E essa terminologia é o que em português seria UOIS, mais ou menos. Então, aqueles que eram cristãos, eles eram os cristianóis. Aqueles que eram do imperador Cláudio eram claudionóis. Aqueles que eram de Roma eram os romanoionóis. Enfim, parece os jovens dizendo, é nós, né? Um negócio meio assim. E o que isso trazia referência? Era pejorativo, porque você estava olhando para alguém e dizendo, ali vai aquele lá do grupo do fulano. O tom era de intenso menosprezo e diminuição a outras pessoas. Então, numa briga política, por exemplo, do imperador Cláudio, aqueles que estavam do outro lado, se não me engano, ali na cronologia da história, Diocleciano, não me lembro mais, o imperador Nero, enfim, aqueles que estavam do outro lado falavam, aqueles pequenos Cláudios andando por ali, vira de costas porque eles não merecem a nossa atenção. A cultura era essa, vira de costas. Então vinha o povo da igreja, a galera olhava e falava, os pequenos cristos ali, eles os pequenos cristos, vira de costas que eu não quero contato com essa gente, não. E no fim das contas, aquilo que foi colocado como uma palavra pejorativa e ofensiva, na verdade, estava sendo correlato ao melhor título que aquela igreja poderia receber. Porque pensa só, como discípulos de Cristo, nós podemos ser chamados agora de pequenos cristos. E a ideia é que eles não usavam um corte de cabelo, uma barba, uma roupa igual a de Jesus, mas eles viviam da forma que Jesus vivia. E uma vez que a vida deles se confunde com a pessoa de Jesus, então eles são esses mini-cristos aí, como nós diríamos hoje. Eles são aí a galera que você não sabe bem se o nome é fulano de tal ou é Jesus. Porque eles vivem do mesmo jeito que Jesus queria que eles vivessem. E eu acho interessante que num livro, num comentário do Graham, então, eu não sei dizer o sobrenome dele, que ele diz pra gente que o nome cristãos, pequenos cristos, é a evidência de que o reino de Deus cria um povo tão distinto que o mundo precisa nomeá-los de alguma forma. É um grupo tão diferente de tudo que existe, que a gente precisa agora chamar eles de alguma coisa. Porque já que eles vivem na contramão direta da nossa vida, que é que são eles aí? Está entendendo a ideia? A gente tem que qualificar, porque não é normal o jeito que esses caras vivem. Então, já que eles são da turma de Jesus, pequenos cristos para viver por aí. E o mais interessante é que, no fim das contas, o termo cristãos aparece apenas mais 2 vezes no Novo Testamento e, consequentemente, na Bíblia em geral. Aparece quando Paulo está diante do rei e ele está pregando o evangelho ali na corte, e o rei, que me passou o nome dele agora, ele vira para Paulo e está dizendo assim, olha, você está querendo me convencer a ser um cristão. A ideia já era do governador dizendo assim, vocês são pequenos cristos e agora querem que eu seja um pequeno Cristo também. E aí depois, a próxima vez que o termo aparece, é lá na primeira carta de Pedro, vários e vários anos depois, mas agora não aparece como um grupo de forma pejorativa, não aparece como alguém querendo me convencer a fazer parte do grupo deles, mas aparece a partir de Pedro, e os textos não bíblicos históricos correlatos começam a mostrar que a galera agora está dizendo, nós é que somos os pequenos cristos. Sofremos enquanto cristãos, sofremos sendo pequenos cristos, passa de ser aquilo que estão me chamando, para agora ser a identidade que me define.
E uma vez que eu sou discípulo desse Jesus, e eu quero viver a vida desse Jesus, e eu quero que eu e Jesus sejamos confundidos na forma de viver, agora ninguém precisa dizer que eu sou, não. Eu mesmo é que estou me dizendo cristão aqui no meio de você. É assumir quem é que nós somos, independente de como, quem, quando ou onde. Nós somos o povo de Deus. E sendo povo de Deus, a gente vai ser chamado de povo de Deus. Pense numa geração que tem medo de ser identificado como cristãos, irmãos. A maioria das vezes de aconselhamentos, seja aqui, seja em outras igrejas, de pessoas que entram em vícios, que entram em problemas gigantes, que começam a perder a sua família e a sua fé, sempre começou porque não queriam ser excluídos de um grupo, ou não queriam ser taxados de os crentes onde eles estavam. E o que Jesus espera de nós, meus irmãos, é que a gente não espere ninguém vir dizer para a gente é que afirme que somos o povo de Deus. Não é ter medo de chamar de crentelho, como ultimamente são chamados. É alguém que está no almoço com seus amigos e porque é o único que não está lá tomando uma cerveja em público, agora é chamado de, é o crentelho que não quer beber. Não é a nossa posição virar e dizer assim, gente, sabe o que é? Não, é dizer sou mesmo, ponto. Na roda dos amigos está todo mundo passando baseado, não deixa chegar lá no crente. E em vez de dizer assim, não, que isso e tal, não vai chegar mesmo. E apaga essa porcaria se estiver perto de mim. Simplesmente isso. É quando tiver, onde quer que seja, não é ficar com medo de ser visto como crente, visto como chato. E um parênteses aqui, pode ser que você viva um cristianismo chato, aí pode ser. Aquele tipo de colocação que não deve ser feita, o tipo de comentário, estou sendo deixado de fora do futebol da galera da empresa. E ninguém mais quer vir falar de algumas coisas comigo. Eu falei, é mesmo? Mas por que isso? Não, porque quando chega lá na festa da firma, se está tocando o forró, se está tocando a Anitta, se está tocando não sei o que, eu vou lá e tiro a caixa da tomada. A gente foi pro futebol, e aí como eu estava de próximo no time, eu peguei as garrafas de cerveja e joguei tudinho dentro da pia. E ainda fui e falei para todo mundo que Jesus não se agrada de bebedeira. Aí eu tenho que dizer a famosa frase, né? Me ajuda a te ajudar então, vamos lá. Porque no fim das contas parece que a nossa identidade como crente só vai funcionar se for assim. Enquanto, meu irmão, o que importa mesmo é a sua vida em todos os lugares. É assumir uma posição firme, sem deixar de ser alguém agradável. É não abrir mão da sua fé e ao mesmo tempo não ser inconveniente. Entenda, é possível, dá para ser. As pessoas vão falar de você de qualquer forma, você já sabe disso. É igual festa de casamento. Tem gente que vai para comer e tem gente que vai para reclamar da festa. Tá tudo certo. A vida é assim. Vão falar de você de qualquer jeito, tá tudo bem. Agora você tem capacidade de influenciar da forma que vão falar de você. Porque uma coisa é quando você chega ali para jogar fora as coisas dos outros, para tirar a caixa de som da tomada porque Deus não se agrada, e as pessoas vão ficar falando mal de você de verdade. Agora a questão é quando você está no meio desse lugar e você vê um monte de gente colocando máscaras para esconder suas verdadeiras dores, e você, ao invés de falar um monte no ouvido, você simplesmente chega do lado da pessoa para dizer assim, olha, eu percebi que você não está bem, eu vi que você não está muito legal, se você precisar de alguma coisa, fala comigo. E aliás, eu posso orar por você durante a minha semana? Praticamente ninguém vai dizer, não ore por mim que eu não quero. Todo mundo quer. E a pessoa sai não falando mal de você,
mas sai com aquele senso no coração de: eu nunca dei bola para essa pessoa. Talvez eu já tenha até debochado da fé dela em algum momento, mas a hora que eu preciso, foi o único ou o primeiro a me estender a mão simplesmente para perguntar se eu preciso de alguma coisa. O poder do testemunho dos seus atos é muito maior, infinitamente maior, do que o testemunho das suas palavras somente. É muito provável, é muito possível. Dá para viver uma vida cristã equilibrada, agradável para você e para os outros. A questão é encontrar o equilíbrio, onde eu não sou o chato inconveniente, mas eu não sou aquele que aceita tudo também. Eu não sou aquele que vai para onde todo mundo está indo, mas eu também sei defender a minha fé com postura e com firmeza. Porque eu não estou brincando de ser crente. A minha identidade é ser discípulo de Jesus. Simples assim. Por isso, a gente não pode esquecer que a nossa vida reflete uma identidade. A questão é, qual? Qual identidade a sua vida passa aos outros? A minha vida, a nossa vida, precisa ser confundida com a de Jesus. O propósito de ser discípulo é esse: seguir os passos do mestre ao ponto de confundir entre o mestre e o aluno. E por último, nós precisamos nos convencer de que, se não é já o nosso caso, nós precisamos buscar sermos vistos como pequenos cristos. Ainda que doa, ainda que custe amizades, ainda que custe ambientes a qual você frequenta, ainda que seja assim, o que Deus diz para nós a partir dessa noite é: vale a pena ser discípulo de Jesus. Vale a pena fugir pela vida como eles viveram. Vale a pena se envolver no que Deus está fazendo e se alegrar com essas coisas. Vale a pena assumir a postura de quem você é. Porque no fim das contas, um ano sem identidade, um ano como o de um camaleão, é um ano a ser jogado fora. Não vale a pena. Invista no seu relacionamento com Deus. Enfrente as suas batalhas. Conte com seus irmãos da igreja para vencê-las quando for necessário. E seja alguém com a postura, com a firmeza, com a doçura, com as palavras de sabedoria de alguém que quer refletir a vida de Cristo Jesus na sua própria vida. Amém? Eu quero propor um texto para você, para que você, todos os dias dessa semana, leia ele antes de começar as suas atividades. Você acordou, fez as suas atividades, tomou um café, leia esse texto você com você mesmo. Kleber, por favor, põe para mim Gálatas 2:20. É um texto que você conhece muito bem. E se você foi batizado aqui na nossa igreja, você tem uma camisa com essa estampa aí. Eu quero pedir que você leia o texto comigo. Pode ser? Vamos nos colocar de pé para a gente ter o ar passando, para que a gente possa ler juntos. Vamos lá? Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos, Gálatas 2:20. Meu desafio é que todos os dias dessa semana, de maneira firme, em algum momento, quem decide é você. Deixa aberto no aplicativo do celular, abre, lê esse texto, bloqueia o celular e vive a sua vida. Porque aqui, você pode trocar a figura do apóstolo Paulo, que é o autor desse texto, pelo seu próprio nome. Você pode dizer: o Guilherme está crucificado com Cristo, assim já não é ele mais quem vive. E você pode colocar o seu nome nesse lugar, para que você se lembre que a sua identidade não é moldada pelo meio em que você vive. A sua identidade é moldada do céu para a sua vida.
E nada nesse mundo vale abrir mão daquilo que Deus te chamou para ser. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai. Nós só podemos agradecer pela palavra do Senhor. Só podemos agradecer porque o Senhor fez questão de registrar cada uma dessas coisas, Pai, para que nós tivéssemos um parâmetro, uma régua para nós moldarmos a nossa vida, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou esse manual de instruções, não como um livro de coisas que simplesmente podem ou não podem. Não é um livro que simplesmente vai trazer regras para a gente, Pai, mas é um livro que nos ensina a viver, Pai. Deus, como nós estaríamos perdidos se não fosse a Tua palavra? Como nós estaríamos confusos se não fosse a Tua orientação, Pai? Por isso, ainda que em alguns momentos seja de forma confrontadora, mesmo que venha em direção a pressupostos da nossa vida, mesmo que sejam palavras duras de nós entendermos, elas são como um bálsamo cheio de cura e de amor do Senhor para cada um de nós, para que a gente viva a vida que realmente vale a pena, Pai. O Senhor conhece todas as nossas deficiências, o Senhor conhece todas as nossas falhas, Pai, e nós não queremos esconder do Senhor quais são elas, porque o Senhor já sabe. Mas uma vez que o Senhor as sabe, Pai, nós queremos pedir que o Senhor entre com o poder do Teu Santo Espírito que habita em nós e nos ajude a viver a transformação que precisamos, Pai. Que a nossa identidade, que a forma como a gente viva, Pai, fale por nós mesmos. Que nós não precisemos, Pai, de milhares de argumentos, que a gente não precise ficar convencendo alguém que a gente é crente, não. Mas que a nossa vida seja um grito para todo mundo que quiser, de que a vida que nós vivemos não é somente aquilo que nós queremos, mas a vida que nós vivemos é a vida do Senhor em nós, porque o Senhor nos comprou com o Teu sangue na cruz, Pai. Nós somos o Teu povo e queremos viver dessa forma, Deus. Por isso, Pai, opera os milagres que só o Senhor pode operar. E que em nome de Jesus, o Senhor troque a culpa do nosso coração. Que o Senhor troque as vozes do nosso eu, as vozes de Satanás, apontando questões que nós ouvimos, menosprezando quem nós somos pelos nossos erros. E que essas vozes sejam apagadas pela voz suprema e soberana do Senhor, sempre lembrando que há uma segunda chance para aqueles que Te amam e que Te buscam em espírito e em verdade, Pai. Que essa noite seja marcada por uma noite de transformação para cada um de nós. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, nos dá uma semana debaixo dos Teus cuidados, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, que nos ajuda a viver a nova vida, e que a comunhão do Santo Espírito do Senhor, que nos ajuda a discernir todo e qualquer momento, nos acompanhem até que o Senhor volte para nos buscar. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Me permita só dizer uma coisa que me veio ao coração durante a oração. Você tem duas possibilidades diante de um sermão como esse. Ou se encher de culpa e achar que você nunca vai alcançar o padrão de Deus para você. Ou se encher de ânimo para enfrentar os seus problemas, sabendo que aquele que luta as nossas batalhas é o nosso Deus. Aquele que nos transforma, diz o Salmo, que Ele não dorme, Ele não perde o tempo, Ele não chega atrasado, Ele não ignora corações contritos. O Salmo 51, como nós cantamos hoje de manhã, se não me engano, foi hoje de manhã, em que nós pedimos, Senhor, faz chover sobre nós perdão e graça, porque um coração humilde e contrito diante do Senhor, diz o Salmo 51, o Senhor não despreza de forma alguma. A chave, como gostamos de dizer no nosso tempo, para que você viva uma vida nova, é trocar a culpa pela graça abundante do Senhor na sua vida. Que Deus te dê uma semana de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Se você puder, passe na cantina, dá um abraço em quem está perto de você e espera eu chegar na porta que eu quero dar um abraço em você também. Que Deus nos abençoe.